E agora, nobres, chegamos à parte 3 sobre máximo, mínimo e ponto de célula em função de várias variáveis, especialmente na função de domínio em duas variáveis. Gente, chegamos a ela, certo? Chegamos a ela. Aquela que vai abrir com sua definição mais para frente, já chegando, tá na porta, uma ferramenta top para a gente encontrar ponto crítico usando o gradiente em f igual a zero. Já expliquei isso anteriormente, em outra parte desta aula, deste composto de aula. E também o determinante dela, a matriz hessiana. Como é que você fala? Matriz hessiana, ok? Pronunciando esse H aí com o som de R. Gente, preste bem atenção aqui. Esse cabra aqui chamado Ludwig Otto Hesse, alemão, no século XIX, gente. Preste só atenção, tá? Este indivíduo desenvolveu uma teoria, evidentemente, matemática, foi comprovada, ele provou, virou teorema, veio os conceitos, depois teorema e tudo mais. Ele descobriu uma maneira de modelar, preste bem atenção, o comportamento da curvatura de uma superfície que representa o gráfico de uma função f, seja em duas variáveis, em 3, em 4, em 5, até a enésima coordenada de um domínio de uma n-upla como um ponto, tá? Para uma função de várias variáveis. Lembre-se, nosso foco aqui é trabalhar com função em duas variáveis. Função de duas variáveis, tá? Domínio com duas variáveis. Mas até o Rn, tá? Até a n-upla vai valer também. Beleza? A matriz que recebeu aí esse termo hessiana, matriz hessiana, em homenagem a ele, inicialmente ele não chamava assim, tá? Ele não deu nome próprio dele, o sobrenome, né? Ele era alemão. Ele não deu esse sobrenome final à sua criação matemática à época. Ele chamava o determinante da sua matriz determinantes funcionais, tá? Foi um outro cara chamado Sylvester, com o sobrenome Sylvester, que passou a chamar assim em homenagem ao seu modelador, ao seu criador, e que mostrou uma aplicação tremenda a superfícies no espaço. Beleza? E vocês viram aqui nessa aula uma série de superfícies gráficas, né? Discutidas aqui por mim com vocês no tema em questão. E aí, lembra, pessoal, essa matriz hessiana, preste bem atenção, tá? Ela, vou repetir aqui. Qual a funcionalidade dessa matriz? Ela é montada, vou explicar lá daqui a pouco como é que ela foi montada. E o determinante dela, veja, uma coisa é a matriz, outra é o seu determinante. Primeiro vamos ver a matriz. Mas já adianto que o determinante dela representa o comportamento da curvatura da superfície associada a uma função f, localmente falando, tá? Em uma região lá. E que vai trazer uma consequência matemática muito top. Top das galáxias. Vocês vão ver aqui embaixo quando eu mostrar a ferramenta junto com o vetor gradiente. Menino, só você vendo, tá? Mas primeiro vamos à definição da matriz hessiana. Lembro, a matriz hessiana, dela, ao tomarmos seu determinante, teremos uma ferramenta muitíssimo poderosa para descobrir se um certo ponto crítico ele vai ser ponto de máximo, de mínimo ou de célula. Segura aí, tá? Então, dando a matriz n por n, já note que a matriz desenvolvida por Ludwig Otto Hesse é uma matriz quadrada, n linhas, n colunas, número de linhas igual ao número de colunas, tá? Beleza. Com as devidas derivadas de segunda ordem. Atenção, as entradas de cada elemento desta matriz são derivadas de segunda ordem. E vocês vão ver derivadas parciais, claro, porque eu tenho uma função de várias variáveis. Beleza? E aí chamamos esse tipo de matriz, aí hoje já em homenagem, né, a esse póstumo cientista, de matriz hessiana. Beleza? Também, inclusive, muitos autores, e também vamos utilizar, como muitos autores também se utilizam, uma simbologia possível para essa matriz é você escrever assim, ó. Tá? De forma mais enxuta, a simbologia H maiúsculo de hessiana dx. Lembrando que esse x aqui é uma n-upla. Tá? Lembre, durante toda a aula eu enfatizei isso, sempre que você vê um xzinho ali no domínio,
Lembre, a gente está olhando, tá? Escrevendo, escolhendo a maneira enxuta de escrever a n-upla. Beleza? É um x ponto do domínio da função f. Vai ser aqui para a gente daqui a pouco. Beleza? Em outras palavras, como é esse h de x, sendo x uma n-upla ordenada, coordenada x1 até a coordenada xn. Para a gente, nosso foco será trabalhar de x1 até o x2 delicioso. Tá? Então, como fica essa matriz? Está aqui a definição dela, é só você escrever, né? Então, olha que magnífico, gente. Olha como ocorre a escrita de cada entrada dessa matriz. Eu vou escrever até manuscritamente para vocês. Tá? F desse x, que é uma n-upla ordenada. Na entrada, linha 1, coluna 1, quem é que ele é? É a derivada, atenção, é a derivada parcial de segunda ordem com relação à coordenada x1. Isto é, a primeira variável do domínio da função. Na linha 2, coluna 2, isso mesmo. Quem é a entrada ali? A derivada parcial de segunda ordem, primeiramente com relação a x1 e em segundo com relação a x2. Lembre que x2 para a gente, quando for a função de f de xy, x2 é nosso y, tá? x1 é nosso x. Aí eu vou fazer na terceira entrada, na primeira linha, linha 1, coluna 3. Quem estaria aqui aparecendo nas reticências? Derivada parcial de segunda ordem, primeiro com relação a x1 e depois com relação a x3. Beleza? E aí já considerando que x aqui é um ponto do domínio da função que vai até a enésima coordenada, como colocamos aqui em cima, ok? Ó. Então, um caso bem geral, para qualquer função de n variáveis, beleza? Lá na última coluna dessa matriz eu tenho uma derivada parcial de segunda ordem, primeiro com relação a x1 e em segundo com relação a x índice n, a última coordenada do ponto do domínio que tem n coordenadas, beleza? E aí você vai repetindo. Quando for para a linha 2, coluna 1, vou trocar até aqui a cor. Vou pegar aqui a cor agora, amarela de volta. Na linha 2, coluna 1, opa, pelo conceito da derivada, como entrada dos elementos matriciais para a matriz hessiana, que está aqui em cima, tá? Para o conceito da matriz hessiana, opa, na linha 2, coluna 1, eu vou ter a derivada parcial de segunda ordem, primeiro com relação à coordenada do domínio x2, depois x1. Linha 2, coluna 2, derivada parcial de segunda ordem, primeiro com relação a x2, depois com relação ao próprio x2, porque eu estou na linha 2, coluna 2. Beleza? Se eu chegasse aqui na linha 2, estou nela ainda, coluna 3. Derivada parcial de segunda ordem, primeiro com relação a x2, depois com relação a x3. E aí segue até a última entrada matricial na coluna de ordem n, na enésima coluna. Derivada parcial de segunda ordem, primeiro com relação a x2, depois com relação a xn. E aí eu quero que você já perceba o seguinte aqui, ó, que é bem tranquilo, essa altura já estudaram derivada parcial com o nobre Fábio, né, antes de mim. Então, você já vai lembrar que a derivada parcial de segunda ordem, quando o domínio da função for um domínio de duas variáveis, tá? xy, x1, x2, a1, a2, enfim. Quando você pegar a derivada parcial de segunda ordem, primeiro derivando com relação à segunda coordenada, depois com relação à primeira, lembre que essa derivada de segunda ordem ela vai coincidir também com a derivada de segunda ordem se primeiro eu tomar a derivada com relação a x1 e depois com relação a x2. Tá? Lembre que a derivada de segunda ordem com relação à primeira coordenada, depois com relação à segunda, vai dar a mesma resposta se for a derivada parcial de segunda ordem, primeiro derivando com relação à segunda coordenada e depois com relação à primeira. Fica ligado nisso, tá? Isso vai acontecer em diversos momentos aqui. Sempre que se tiver uma derivada de segunda ordem, essa matriz aqui ela é uma matriz que possuirá diversos elementos batendo, tá? Diversos elementos idênticos, beleza? E não é difícil perceber isso, repito. Por exemplo, aqui, se eu pegar a derivada parcial de segunda ordem, primeiro com relação a x1, depois com relação a xn, esse cara vai bater igualzinho com a derivada parcial de segunda ordem, primeiro com relação a xn e depois com relação a x1. Tá? Porque a propriedade comutativa de ordem da derivação parcial, ela é válida. Tá? Se eu derivo parcialmente, primeiro com relação a variável, uma função de duas variáveis lá bonitinhas, e depois eu derivo uma segunda vez, agora com relação a outra variável,
vai dar a mesma resposta se eu seguisse o caminho oposto, tá? Em função de duas variáveis, tá bem? Aqui destacando para esse caso, beleza? Então, ao longo da diagonal principal dessa matriz, eu vou ter valores matriciais, entradas matriciais em posições simétricas. Por exemplo, linha 1, coluna 2 é uma posição simétrica, linha 2, coluna 1. Tá? Linha 1, coluna N é uma posição simétrica, a linha N, coluna 1. Simétrica em torno de quem? Ó, vou puxar aqui um pincel outra cor. Simétrica em relação à diagonal principal. Tá? Eu vou ter vários valores aí que vão coincidir com respeito à derivada de segunda ordem, que é a ordem que você deriva com relação a uma variável, depois com relação a outra, vai dar a mesma resposta, tá? Vocês vão perceber isso quando estiverem fazendo os cálculos também. Mas no fundo, vocês já devem saber isso já, né? Porque viram derivada parcial já anteriormente. Então tá aí a deliciosa matriz hessiana, em que cada entrada é uma derivada parcial de segunda ordem. E a ordem de pegar uma variável e depois pegar a outra é de acordo com a ordem da entrada matricial, tá? Então, na linha 1, coluna 1, a derivada parcial de segunda ordem é com relação à primeira coordenada do domínio e depois com relação a ela mesma. Então, eu estou na linha 1, coluna 1. Beleza? E assim vou variando conforme cada entrada matricial. Tá aí matriz hessiana. E o top das galáxias agora, gente, é que o determinante dessa matriz, meus amados, minhas amadas, ele dá o comportamento da curva, da superfície, que é o gráfico da função em questão, localmente falando. Então vai dar, quando fala localmente falando, é pegando uma parte da superfície, tá? Estudando uma parte dela ali. Então essa matriz, no seu determinante, o seu determinante descreve o comportamento localmente da curva que é a superfície. Portanto, o gráfico da função f de várias variáveis que estudemos, beleza? Por isso vai virar aqui uma ferramenta matemática para você calcular o fato de um ponto ele ser ponto de máximo, de mínimo ou de célula, beleza? Vamos aqui para um pequeno exemplo, tá? Um pequeno exemplo só para a gente treinar, para ver se vocês entenderam certinho. Para a gente treinar aqui e ver se vocês entenderam certinho como obter a matriz hessiana, tá? Não é para calcular o determinante ainda, tá? Só para obter a matriz, como a gente viu aqui na definição anterior. Agora lembre que calcular o determinante da matriz é simples. Muito tranquilo no caso em que a matriz é 2 por 2, 3 por 3, tá? E de 4 por 4 para cima, matrizes quadradas, quando eu uso o método de pivoteamento da matriz, tá? Buscando escaloná-la. Bem semelhante ao método de Gauss-Jordan para eliminarmos pontos de variáveis num sistema linear, beleza? Bom, mas para o caso 2 por 2, 3 por 3, vocês são um craque, né? Tá lá no ensino médio já, desde trás. E como aqui o foco é a função de duas variáveis, então você calcular o determinante. Veja, calcular o determinante de uma matriz 2 por 2, fichinha, né? Não tem mistério, beleza? Então, só para treinar um pouquinho aqui, como determinar a matriz hessiana, vamos usar esse exemplo, tá? Não só isso, ele pede também aqui nesse exemplo que a gente determine o vetor gradiente, porque na ferramenta top que vem logo abaixo, iremos unir o vetor gradiente de f num certo ponto, dando 0. Eu acho o ponto crítico. Já vimos isso em parte anterior aqui, desse pacote de aulas, tá? E usando o determinante da matriz hessiana, aí que eu descubro se ele é de máximo, de mínimo ou de célula, juntando os dois caras aqui, tops. Beleza? Então, determinando aqui o vetor gradiente, muito simples, né? Vamos aqui rapidinho, ó. Primeiro, vetor gradiente aqui, para o nosso exemplo, tá? Ele quer o vetor gradiente no ponto de coordenadas 0, 0. Primeiro eu vou calcular o vetor gradiente, depois eu trago a substituição das coordenadas 0, 0, beleza? Então, gradiente de f, domínio xy, lembra? É um vetor, tá? Cada uma das coordenadas desse vetor representa, cada qual, a derivada parcial, primeiro com relação a x, depois com relação a y. Vou até escrever para poder vocês lembrarem disso também de aula passada, tá? Então, a primeira coordenada, f derivada com relação a x, depois f derivada com relação a y. Lembre que essa é uma simbologia possível de se escrever, mas você pode usar também o the hold, tá? The hold delicioso, beleza? Vou apagar aqui. Como fica nosso gradiente delicioso? Vamos lá, ó. Derivou a lei de formação da minha f, 2 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, tá? Derivou com relação a x, acabou, vou ficar aqui apenas com menos 2x. Virou
Derivou com relação a y, vou ficar apenas com menos 2y. Beleza? Agora, se eu quero esse vetor gradiente no ponto 0, 0, então isso implica, ó, no ponto 0, 0, nós vamos ter 0, 0, né? Tranquilo. Aí, veja, quando você derivou parcialmente cada coordenada aqui do vetor gradiente, como ele é, por definição, isso estudamos em aula anterior, beleza. Calculou o grade de f em qualquer ponto do domínio, tá? Esse vetor de coordenadas aqui, x, depois y, tendo menos 2 multiplicados em cada cara aqui, em cada coordenada, em cada entrada aqui desse vetor, veja, se eu pegasse esse vetor agora, só uma palhinha do que a gente viu na parte 2 desse pacote de aulas agora. Se eu pegasse esse vetor de coordenadas menos 2x e menos 2y, e eu, porventura, viesse aqui e igualasse ele ao vetor nulo, 0 barra ou 0 setinha, eu estaria indo em busca de valor para x e para y, que me daria um ponto, que seria ponto crítico. Beleza? Aí daí eu verificaria se esse ponto crítico é de máximo, de mínimo, ou ponto de Cella, pelo método que virá logo abaixo, que envolve determinante da matriz hessiana. Beleza? Então, esse treino que está sendo feito aqui não é à toa, tá? O que está aqui posto é para que você já treinasse algo que vai vir logo em seguida. Então, já fiz a primeira parte que ele pediu, né? Vamos para a segunda. Segunda parte do exercício. Ele queria que eu achasse o vetor gradiente, tá? Achei no ponto de coordenada 0, 0, beleza? E quer que eu ache agora a matriz hessiana. Então, vamos lá. No ponto 0, 0, opa! Então, primeiro vamos achar a hessiana aqui no ponto qualquer, tá? Lembre da simbologia, o H de um ponto qualquer. Colocando as coordenadas já, tá? Desse ponto. Aqui o domínio tem 2 coordenadas na função, então beleza. Como fica a matriz? Bora abrir ela aqui, bonitona. Ó. Primeira entrada vai ser quem? Derivada de segunda ordem. Veja, derivada de segunda ordem com relação a qual coordenada aqui na entrada linha 1, coluna 1? Com relação a x e x. Primeira com primeira. Coisa linda, né? x, y. Na linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 2. Derivada parcial de segunda ordem. Primeiro com relação a x, primeira coordenada. Depois com relação a y de x, y. Opa! Fechou aqui sua matriz. Já sabe que vai ser uma matriz 2 por 2, né? Porque, lembre, cada entrada da matriz, como a gente viu na definição acima, decorre de uma derivada parcial de segunda ordem em torno das coordenadas do ponto do domínio da função, tá? Esse domínio da função aqui, ó, tem 2 entradas, então estou no R2. Vou ter uma matriz aqui 2 por 2, beleza? Linha 2, coluna 1, derivo primeiro com relação a y, depois com relação a x, do meu ponto qualquer x, y. Depois que eu calcular a matriz hessiana todinha, aí eu venho com o ponto de coordenada 0, 0 e substituo, beleza? E, por fim, f de y, num ponto qualquer, x, y. Beleza? Tá aí bonitão, ó. Derivada parcial de segunda ordem na linha 1, coluna 1, pega só a primeira coordenada. Linha 1, coluna 2, primeira com segunda coordenada, tá? Linha 2, coluna 1, segunda coordenada com primeira. Linha 2, coluna 2, segunda coordenada com segunda coordenada. Olha que lindo, tá? E aí, como é que fica? Vamos abrir aqui agora e colocar os valores, né? Então, você já viu no cálculo acima, no passo 1, que a derivada parcial de f com relação a x, primeira derivada, deu menos 2x. Então, para chegar na segunda derivada, é uma derivada de segunda ordem. Derivei f com relação a x, na entrada 1 e derivo de novo. Já tenho a primeira do primeiro passo aqui resolvido. Já temos a primeira, tá bem aqui. Beleza? Se eu quero agora a segunda derivada parcial, de novo com relação a x, beleza pura, né? Deriva menos 2x com relação a x. Que vai dar quanto? Apenas menos 2. Delicioso. Linha 1, coluna 2. Tem uma derivada de f com relação a x, aqui bonitinho. Deixa eu pegar até outra cor. Tem uma derivada primeira da função f com relação a x? Tenho. Aí eu vou pegar agora a segunda com relação a y. A primeira com relação a x já sabia. Tá aqui. Pelo vetor gradiente que eu já tinha obtido. Menos 2x. Se eu pegar agora menos 2x, que já é a primeira derivada de f com relação a x, e derivar agora com relação a y, opa, isso vai dar o quê? Isso vai dar 0. Deixa eu voltar para a cor azul para não ficar muito colorido. Pronto. Vai dar 0 por quê? A primeira derivada de f com relação a x é menos 2x. Se eu derivar agora com relação a y, não tem y aqui.
No contorno aqui, abóbora, tá? Não tem y, então o que tá aí é constante pra gente. Derivou, deu zero. Acabou. Vamos continuar. Agora, volta aqui comigo, ó. Derivada parcial primeiro com relação a y. Já tenho. Agora pego e a derivo com relação a x. Bom, já tenho a primeira derivada de f com relação a y? Sim, tenho aqui em cima. Quando obtive o vetor gradiente. Pronto. Agora, se eu derivar menos 2y com relação a x para chegar na segunda derivada parcial, a primeira com relação a y, agora com relação a x, o que vai acontecer? Opa, vai zerar de novo. Zero delicioso ali, ó. E por fim, já tenho uma derivada parcial com relação a y e quero derivar de novo com relação a y parcialmente. Opa, vou atrás da minha primeira derivada de f com relação a y. Já tenho, tá aqui em cima. Opa, se eu pego menos 2y e derivo de novo com relação a y, opa, isso dá menos 2. Tá aí sua matriz hessiana preenchida, lindíssima. Beleza? E aí se eu perguntasse, ó, calcula para mim o determinante dessa matriz. Numa matriz 2 por 2, o determinante é você fazer o quê? Multiplicar os elementos da diagonal principal, beleza? E depois subtrair pela multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Isso vem agora na ferramenta top que segue para vocês, tá? Então, aqui, nesse pequeno exemplo, nesse pequeno exercício, tá? Só para você treinar o caminho que você vai fazer bastante agora, daqui a pouco, para saber se ponto crítico ele é de máximo, de mínimo, ou ponto de cela, e também, no primeiro momento, descobrir pontos críticos, achar pontos críticos, beleza? Numa função de duas variáveis, pode ser de 3 também, enfim, tá? Até o Rn. Então, belezinha aí? Você encontrou a matriz hessiana num ponto qualquer de coordenada xy. Ele pediu calcular em qual ponto? Coordenada 0, 0. É só substituir agora, gente. Só que aí perceba, quando você vier aqui, ó, e substituir o hessiano, se você não falar matriz, fale o hessiano, tá? Matriz fala matriz hessiana, se omitir a palavra matriz, fale apenas hessiano, tá? O hessiano de 0, 0 vai continuar dando quem? Exatamente quem está aqui em cima. Porque veja que o hessiano em um ponto qualquer já me deu uma matriz de coordenadas de entradas já constantes. Acabou não tendo variável aqui, porque quando eu fiz a derivada parcial de segunda ordem, na ordem que está aqui, x em x, x em y, primeiro y, depois x, primeiro y, depois y, já aconteceu de chegarmos em constantes. Então, se eu colocar 0 no lugar de x, 0 no lugar de y, não tem x e y para substituir aqui na matriz, porque a matriz hessiana ficou apenas com entradas constantes. Acabou. Então, na verdade, nesse caso, isso vai acontecer em alguns casos, mas não são todos, tá? Porque eu posso ter as derivadas parciais, mesmo de segunda ordem, dando ainda variável aqui pra gente, nenhum problema. Se tivesse variável aqui pra gente, multiplicando menos 2 em algum ponto aí, substituía o zero, tá? Fazia a continha numa boa, como a gente fez aqui no caso do vetor gradiente, beleza? Então, o hessiano de 0, 0 vai continuar a matriz quadrada 2 por 2, com entradas menos 2, 0, 0, menos 2, beleza? E aí, show de bola! Abaixando, gente, eu trago sempre o gabarito para vocês, né? Dar uma olhadinha e tal. Quando também passar questões para vocês, deixo o gabarito para vocês também depois confirmarem se estão indo certinho, beleza? E vamos ao desfecho deste encontro. Olha ele aqui, olha. Olhe ele aí. Chegou a ferramenta Teorema 14. O cara é esse, tá? Teste da segunda derivada. Aí você lembra, eu vim calculando também esse teste lá, né? Para verificar questões de máximo, mínimo, do ponto crítico, que eu já sabia que era ponto crítico, ou quando era ponto de inflexão, mas é bem similar, tá? Só que aqui pra gente estamos no espaço, tá? A função, em geral, será função de duas variáveis para vocês, o foco é esse, tá? Então, esse teste sofre algumas modificações, né? E aí agradeça ao Ludwig Otto Hess, viu? Por construir um modelo matricial cujo determinante dava o comportamento da superfície localmente para uma certa f, de 2, de 3, de 4 até n variáveis no domínio. Beleza? Então vamos lá. Olha que poder. Olha que poder você está tendo aqui agora. E assim se constrói a ciência, tá, gente? Você tem um problema para resolver, fica pensando nele, vai investigar, vai fazer leituras, vai atrás de alguém que já discutiu aquele tema, congresso, enfim, ler artigos, até chegar numa descoberta aí, provando a descoberta, no caso de matemática, uma prova garante a validade daquela teoria eternamente. No caso de matemática, que é uma ciência exata, tá?
Em outras ciências, não. Algo que você demonstrou valendo no momento, pode ser que lá na frente outro venha, ache pontos frágeis na sua teoria e lance uma teoria nova que vai substituir aquela antiga. No caso da matemática, isso não acontece, tá? Provou matematicamente, é válido. Naquele contexto matemático é válido eternamente, tá? E aí as aplicações vêm também à realidade doravante. Então, ó, seja F, de novo, lá no domínio D, em R. Aí nosso domínio D aqui pode ser o R2, o R3, o R4, até o Rn. Para esse caso, vamos focar no R2. Tá? Nosso domínio D é o R2, numa função de duas variáveis, x1, x2, x, y, por exemplo, também. Tá? Então, se eu estou focando numa função de duas variáveis, beleza, lembre, agora nessa ferramenta eu consigo o comportamento da curvatura da superfície localmente de uma F. Hess conseguiu chegar a essa descoberta, tá? Então, se eu pego uma F de D em R, uma função de duas variáveis, beleza, com derivadas de segunda ordem, valendo, contínuas, numa vizinhança em torno de x, y, z, uma bola, portanto. E aí, nessa vizinhança, eu consigo um ponto crítico, que aqui ele está chamando de ponto estacionário. Lembra que ponto estacionário é o mesmo que ponto crítico. Um ponto crítico da função f. Uma vez que denotemos a matriz hessiana, ou colocando aqui em inglês, tá? Aqui colocando em inglês, beleza? Que essa é escrita em inglês. Então, aqui, deixando o vocábulo em inglês, tá? Muitos materiais que utilizamos às vezes para estudar, para poder elaborar a aula, são materiais que foram traduzidos do inglês ou que a gente consulta mesmo em inglês muitas vezes. Eu lembro quando eu fazia mestrado acadêmico lá atrás, eu tinha livros que eram só em inglês, tá? Que dependendo do aprofundamento, do nível do livro, é mais raro achar, por exemplo, traduzido em português. E na verdade, uma dica para vocês. A maior parte dos livros com maior número de discussões científicas serão encontrados em inglês. Lembre-se que inglês é o idioma oficial aí no mundo contemporâneo à luz da ciência, tá? Cientificamente é o idioma oficial. Você vai pesquisar artigos científicos de impacto internacional, de impacto altamente abrangente, todos são artigos publicados em revistas em inglês, totalmente em inglês, tá? Aqui fica como curiosidade para vocês também, é a escrita do hessiano, e nesse caso aqui no contexto, matriz hessiana, com a palavra hessiana em inglês, tá? Hessian, beleza? Então, o determinante da matriz hessiana nesse ponto crítico, lá no domínio da função, e aqui ele está representando por D, D de determinante, tá? Então, esse determinante da hessiana, chamando aqui de D, ok? Enunciando o teorema D, o determinante da hessiana, beleza? Lembre quando você determina a matriz, a gente usa H. H em um ponto do domínio da função, beleza? Pronto, aqui para você denotar a matriz. O determinante, apenas um D maiúsculo mesmo, tá? Em muitos casos, eu até acho interessante e uso muitas vezes, se você quiser escrever assim determinante, ó, o D com índice H, lá no ponto XY, tá? Aqui para indicar que você está tomando o determinante da matriz hessiana num ponto de domínio da função genérico, XY. Beleza? Vamos embora. Como é que é o determinante? Muito simples, gente. Olha que tranquilo. Depois que você entendeu como é a matriz, não tem mistério. Então, veja, você só pegou o determinante daquela matriz que você tem em cima, tá? A matriz cujas entradas são as derivadas parciais de segunda ordem. Na entrada 1, primeiro com relação à primeira coordenada e depois com ela mesma. Na entrada 1, 2, primeira coordenada derivada parcial, depois com relação à segunda, o y. Já que o nosso domínio aqui é de duas variáveis. Linha 2, coluna 1, primeiro derivo parcialmente com relação a y, depois com relação a x. Linha 2, coluna 2, primeiro derivo parcialmente com relação a y, depois com relação ao próprio y. Linha 2, coluna 2, coordenada 2, 2, beleza? Então, só pegar a matriz, no caso 2 por 2, a hessiana, e aplicar o determinante nela, tá? Lembre, quando você aplicar o determinante, multiplicou diagonal principal, tá aqui, bonitão, menos a multiplicação da diagonal secundária, que está aqui. Olha que lindo, tá? E por que ficou f ao quadrado?
da derivada parcial de segunda ordem, primeiro com relação a x, depois com relação a y? Simples, eu expliquei para vocês, né? A derivada parcial de segunda ordem, primeiro com relação a uma variável e depois com relação a outra, em duas, já que é de segunda ordem, dá o mesmo se fizer primeiro com relação àquela que foi segunda antes e depois com relação àquela que foi a primeira antes. Ou seja, gente, derivar parcialmente f com relação a x depois com relação a y é o mesmo, dá a mesma resposta que fazer a derivada parcial de f com relação a y depois com relação a x. Delícia, beleza? E lembre, esse par de barras verticais, o par de barras verticais indica determinante. Quando eu escrevo a matriz, subindo aqui rapidinho, lembrando a vocês lá do ensino básico, bem como de álgebra linear, tá? Quando você escreve a matriz, você escreve como? Entre colchetes ou entre parênteses. Para identificar o determinante da matriz, par de barras verticais. Agora veja a ferramenta linda. Olha. Se o determinante da matriz hessiana for maior do que zero e a f no ponto de coordenadas AB, ok? Sendo o ponto de coordenadas AB um ponto crítico, como a gente já viu aqui em cima, que é o mesmo que falar ponto estacionário. Se a f nesse ponto de coordenadas AB, na segunda derivada parcial com relação a xx, também for maior do que zero, conclusão, f tem um ponto de mínimo local, mesmo que relativo, no ponto de coordenadas AB. Tá? E interessantíssimo falar isso, porque o fato de D ser maior do que zero e f no ponto de coordenadas AB ser maior do que zero na segunda derivada parcial com relação a xx, indica que eu teria uma curvatura como? Voltada para cima e, portanto, um ponto de mínimo aqui embaixo. Eu teria a superfície com a curvatura localmente neste ambiente, nesta região. Eu peguei parte da superfície, localmente uma região, portanto, e eu teria uma curvatura com esta projeção, ok? Ora, se a concavidade é para cima, positivo, né? Para a função, sinal positivo para a função, para a sua imagem, tá? Determinante positivo, opa, concavidade para cima também, gente, olha aí, tá? E aí eu tenho aqui meu ponto de mínimo, beleza? Se agora, olha o que vai acontecer. Se meu determinante ainda for positivo, meu determinante da matriz hessiana for positivo, mas a f no ponto de coordenadas AB da segunda derivada parcial com relação a xx for negativo, opa, menor do que zero, então vai dizer que f tem ponto de máximo local, relativo, em AB. Opa, este seria o caso em que eu teria na superfície uma curvatura na região de tal ponto de coordenadas AB, voltada para baixo. Então, aqui eu teria ponto de máximo. Olha que interessante, ok? Planificando a situação aqui, tá? Mas se acontecer do determinante da matriz hessiana não for positivo, tem como ele dar zero? Tem, mas se for zero você não vai ter o que dizer, tá? Não tem o que dizer, a ferramenta não permite garantir isso, tá? Agora, se ele for negativo, Hess, Ludwig, Otto Hess, confirmou, demonstrou que se for menor do que zero, então eu tenho que o ponto de coordenadas AB é um ponto de Sela. Ou seja, ele não é nem ponto de máximo, nem de mínimo. É um ponto intermediário aí, tá? Ele está entre um de mínimo e um de máximo, mas ele não é nenhum dos dois, beleza? Ponto de Sela de F, ou seja, o ponto de coordenadas aqui AB, genérico, tá? Primeira coordenada A, um valorzinho. Segunda coordenada B, um valorzinho. Ele será um ponto de Sela. Se o determinante da matriz hessiana for menor do que zero, então o ponto de coordenadas AB aqui genérico, que já é ponto crítico, ele é um ponto de Sela. Então acabou, né? Olha que ferramenta magnífica. Você sabe, tendo um ponto crítico, se ele será ponto de mínimo local, de máximo local ou de Sela. Acabou. Acabou. E lembre, você descobre um ponto crítico por quem? Pelo gradiente de f num domínio genérico da função igualando a zero. Você vai ver na parte 1 ou na parte 2 essa minha fala. Beleza? Vamos agora finalizar, então, nosso terceiro momento de videoaula com um exercício. Olha aí o exercício dado por um título que eu chamei de exemplo 15. E bora lá. Exercício. Determine
os pontos de máximo e mínimo locais, beleza? E os pontos de célula da função. Veja, se ele está falando isso para a gente, preste bem atenção. Se ele já disse isso, é porque você vai resolver e você vai encontrar realmente ponto aí que seria de máximo ou de mínimo, tá? E também de célula. Tranquilo? Então tá isso a F, deliciosa. Vamos aqui dividir a resolução passo a passo. Primeiro ponto, primeiro passo, delicioso aqui, ó. Eu tenho a F de R2 em R, lei de formação x² mais y² menos 4xy mais 1. Acabou. Para você achar, primeiro, ponto de máximo, de mínimo ou de célula, você tem que ter esse ponto como ponto crítico, tá? Lembra parte 1 da nossa aula e tudo que permeou até aqui nossa discussão. Tem que ser um ponto que seja candidato a ser classificado de uma maneira que está aqui posta, tá? Como é que eu acho o ponto crítico? Primeiro passo, vai pegar o grade de f em um ponto qualquer. Pegou o grade de f em um ponto qualquer, do domínio x, y aí, domínio da função x, y, com resposta em z, e igual a zero. Primeiro passo é esse. Lembre lá do teorema que a gente viu na parte 2, tá? Que quando eu tenho um ponto crítico e aplico o grade de f nesse ponto crítico, isso dá zero. Então, se eu pegar um ponto qualquer de coordenadas x, y e aplicar o grade em f e igualar a zero, isso vai implicar em nós encontrarmos valor para x e para y que vão formar pontos críticos, que serão candidatos a, aí vamos descobrir, pelo teorema anterior, 14, tá? Do determinante da matriz hessiana, se será um ponto de máximo, de mínimo ou de célula, beleza? Bom, então vamos embora, né? Isso aqui implica em quê? Lembrando que esse zero aqui, depois da igualdade, representa um vetor nulo. Você pode já colocar só o zero mesmo, tá? Já sabe que o gradiente de uma função de várias variáveis é um vetor, mas quem quiser continuar colocando uma barra em cima, põe uma setinha, tá? Fica à vontade também. Mas se colocar só o zero, já não tem problema, a gente sabe que isso aqui é um vetor, tá claro, tá beleza? Muito bem, então como é que fica? Vamos embora aqui, ó. Primeira coordenada, como vai ficar? Vou derivar com relação a x. Já vou direto aqui, tá, gente? Sem colocar simbologia. Já entendo que vocês guardaram bem a simbologia ao longo das aulas. Então, derivei, primeira coordenada, f com relação a x. Vou ficar com 4x ao cubo. Y² vai embora. E aqui vou ficar com menos 4y ainda, tá? Derivando o menos 4xy com relação a x. Constante é 4y, negativo. Derivou x vai dar 1, então menos 4y, fechou. Vírgula, agora segunda coordenada derivando com relação a y. Segunda coordenada derivando com relação a y. Vamos ficar com 4y ao cubo, maravilha. E menos 4x agora, né? Tá? Lembre quando for derivar lá o menos 4xy com relação a y, separou o menos 4x constante, derivou y da 1, sobrou lá a constante bonitinha, tá lá o resultado. Fechou aqui seu vetor gradiente, venha mais para o lado. Lembre que está igualado ao vetor nulo. Vetor nulo, não se esqueça. Ah, quero botar setinha para lembrar que é vetor. Bote. Mas já sabe que um vetor igualado a zero aqui, então tem um vetor nulo para distribuir a coordenada de cada nulidade com as outras no vetor gradiente. Então agora você iguala, né? Monta o sisteminha, ó. Tá? Lembre lá de álgebra linear. Então montou o sisteminha aqui, ó. 4x ao cubo menos 4y igual a zero. Primeira coordenada do vetor nulo, depois da igualdade. Em seguida, 4y ao cubo menos 4x igual a zero. Daqui, pessoal, note, a gente vai conseguir verificar valores para x e para y. Ou seja, eu vou estar formando pares de coordenadas do domínio da função numéricos, que serão meus pontos críticos, porque eles foram obtidos a partir do gradiente de f igualado a zero. Beleza? Então, show de bola, né? Bom, aqui veja que eu posso reescrever esse sistema simplificando-o, tá? Dividindo ambos os lados de cada igualdade por 4, né? Já que tem 4 multiplicando todo mundo aí à esquerda, e 0 por 4 dá o próprio zero. Então ficaria mais enxuto com x ao cubo menos y, isso dando zero, beleza? Fazer mais bonito aqui. Também y ao cubo menos x, dando zero. Vamos mais aqui para o lado para terminar nosso sisteminha. Eu posso resolver de muitas formas, tá? Posso escalonar, posso substituir. Como só tem duas variáveis, substituição é um método rapidinho aqui, né? Aí eu vou estrategicamente isolar a variável de menor expoente aqui. Eu sei que y é igual a x ao cubo. Beleza? Substituo agora na equação de baixo. Eu vou ficar então com y, observe.
No lugar do meu y, x ao cubo. Só que meu y está ao cubo, então fica o cubo lá fora, tá? Potência de potência. Menos x. Tudo isso igual a zero. Opa, cheguei na equação que tem apenas uma variável. Vou conseguir obtê-la. Fico com x elevado a 9 menos x igual a zero. Dá para resolver essa equação polinomial do 9º grau? Com certeza, porque ela é uma equação incompleta. E eu posso colocar aqui um termo em evidência e vou ter um produto de termos dando zero. Ou seja, um ou outro tem que dar zero, ou ambos. Beleza? Então, ó, pôr x aqui em evidência, ficou com x elevado a 8 na primeira entrada, dentro do parênteses, depois menos 1. Tá? Lembre, vai resolver uma equação polinomial de grau alto, tá? Mesmo grau 2, mesmo grau baixo. E é uma equação incompleta, tá? Ela não tem os termos de grau entre o grau 1 e o grau 9, aqui nesse caso, tá? O grau vai de 1 até 9, então o grau do polinômio aqui é grau 9, é o maior expoente na variável. Equação polinomial do 9º grau. Colocando o x em evidência, você consegue, isso se chama fatorar, tá? Você colocou o x em evidência, você fatorou. Isto é, pegou uma expressão única, que era uma subtração, e colocou como 2 fatores multiplicados, por isso fatoração, tá? Escreveu 2 fatores se multiplicando. E veja, 2 caras que se multiplicam dando zero, quer dizer o quê? Que um ou outro é zero, ou que ambos são zero. Então daqui eu já consigo descobrir quem é meu x, ó. Quais x eu posso ter, tá? Eu posso ter x indo para zero, um ou outro é zero, ou x elevado a 8 menos 1 dando zero. Aí do x elevado a 8 menos 1 dando zero, a gente descobre que x igual a raiz oitava de 1, tá? Lembre que quando você vai, então, trazer o expoente de um membro para outro, operação oposta, radiciação, tá? Então, x igual a raiz oitava de 1. Lembra? Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, raiz sétima, raiz oitava, raiz nona, raiz milésima, tá? Raiz oitava de 1. Gente, raiz de 1 em qualquer situação, tá? 1 positivo, no radicando, x é o valor real. Raiz oitava de 1, peraí, raiz quadrada de 1, raiz cúbica de 1, raiz qualquer de 1, isso aqui vai dar 1. Só que tem um detalhe. Cuidado! O índice da sua raiz, ele é um índice par, educação básica, tá? Então, tanto a resposta aqui é um positivo quanto um negativo, algebricamente falando. Beleza? Por quê? 1 vezes 1 multiplicado por 1, 8 vezes. Se eu fizer 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1. Tá aí, ó. Lembre que você faz a raiz oitava de alguém achando uma resposta que multiplicada por ela mesma 8 vezes de quem está dentro da raiz, tá? Então, se eu faço 1 vezes 1 vezes 1, 3 vezes, vezes 1 vezes 1 vezes 1, mais 3, 6 vezes, vezes 1 vezes 1, 8 vezes, isso dá 1. Beleza. Então, 1 é a resposta. Mas se você pegasse o menos 1 vezes menos 1 até a oitava parcela, daria quanto isso aqui? Também daria 1. Faça jogo de sinal. O número 1 com sinal negativo em todas as parcelas e o número 1 tendo sinal negativo aparecendo um número par de vezes, dá a resposta positiva. Vá comigo aí, ó. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Cheguei na oitava vez com o mais. Beleza? Então, tá fazendo o jogo de sinal na multiplicação de menos com menos um número par de vezes, o menos tá aparecendo número par de vezes, a resposta é positiva, tá? Então, menos 1 também entra aqui, gente. Ó. Não esqueça disso. Se você esquecer disso, você acabaria... Se você acabar esquecendo disso, você, então, acabaria também deixando de escrever aí mais pontos críticos que existiriam para essa F, tá? Então, eu já sei, vou marcar aqui, pegar um marcador ó, amarelo. Já sei que eu vou ter um ponto crítico que tem x valendo 0. Eu vou ter um ponto crítico que tem x valendo mais 1. E outro ponto crítico que vai ter o x valendo menos 1. Beleza? Só que você achou o x, né? Falta agora achar os valores de y correspondentes a estes valores de x. Então, deliciosamente, ó, você vai pegar o seu x sendo 0. Depois vai pegar o seu x sendo ora 1, ora menos 1. Substituir no que você isolou lá em uma das equações para poder encontrar o valor de y, tá? Então, baixando aqui um pouquinho, ó, a gente pode já concluir. Logo,
Tá? Já vou descobrir quais são meus pontos. Ó. Logo, x igual a 0, que a gente já descobriu, implicará para a gente em y também ser 0. Tá? Vou até marcar aqui em cima, asterisco. E explico aqui, ó, vírgula, uma resolução bem organizada, tá? Por asterisco. Tá? Aí está dizendo, esse resultado que foi a implicação para o y ser 0 veio de onde? De asterisco. Eu tinha lá uma relação entre y e x. No sistema, resolvi, achei x, volto para a relação que eu tinha entre y e x, substituo x e acho y, acabou. Tá? Bem tranquilo. E o que mais ainda? E x sendo 1, vai implicar em y também ser 1. Bem como, agora, vou usar o x sendo menos 1. Ó. X sendo menos 1, isso implica em meu y também será menos 1, porque veja, a relação entre y e x aqui em cima é que y é igual a x ao cubo. Então, quando x for 0, 0 ao cubo, y 0. Quando x for 1, 1 ao cubo, y 1. Menos 1 ao cubo é menos 1 vezes menos 1 vezes, faz aqui de novo, ó, mais bonito, vezes menos 1. Opa! Menos 1 vezes menos 1, 1 positivo, vezes menos 1, isso termina menos 1, tá? Lembrando aí que quem tiver maiores dificuldades com o jogo de sinal, que pode ter alguém que tem assim, e aí você refresca a memória aí, tá? Então, beleza. Isso já nos permitiu, pessoal, obtermos todos os pontos críticos. Aí eu venho aqui, ó, olha que delícia. Assim, ó. Assim, olha o que você vai escrever. Os pontos de coordenadas 0, 0. Depois, 1, 1. Depois, menos 1, menos 1. São os pontos críticos de F. Vírgula. Dada no problema. Gente, perceba que eu não precisei reescrever como a f é, tá? F de x, y com essa lei de formação, tá? Basta você dar a escrita que referencie que f é essa, tá? Ah, dá no problema. Então, achamos, olha que lindo, pessoal. Vou marcar aqui de amarelo. Ó. Achamos os pontos que são candidatos, atenção, que são candidatos a serem ponto de máximo, ou de mínimo, ou ponto de cela para a nossa f. Beleza? Então, tem um ponto de coordenadas 0, 0, domínio da função, 1, 1, domínio da função, menos 1, menos 1, são os pontos críticos de f, e f dada no problema. Esse dada no problema aqui, depois da vírgula, obviamente concordando com f. Lembre a concordância aí de natureza de gênero, tá? Para a minha escrita. Dada, não é dado. É dada, então se refere a f, a nossa função. Pronto. Falta fazer o que agora, simplesmente? Para você dar o desfecho no exercício. Vamos subir aqui devagarzinho, ó. Vamos voltar lá, tudo que a gente fez, para vocês verem, ó. Tudo bonitinho. O primeiro passo que você fez foi encontrar os pontos críticos. Primeiro passo. Vou rolar de volta, ó. A partir do gradiente, você obtém os pontos críticos. Beleza. Grado em F, acabou-se. Vamos agora para o segundo passo. Qual será o nosso segundo passo de resolução? Calcular o determinante da matriz hessiana. Olha que lindo. E na hora que eu calcular esse determinante, eu vejo qual o valor dele. Calculo a f em cada um desses pontos na segunda derivada parcial com relação a xx. Vejo os sinais e vou saber lá do último teorema se eu tenho um ponto que é de mínimo, de máximo. Isso localmente falando. Ou ponto de célula. Então, segundo passo aqui, vamos ao determinante da nossa hessiana. Lembre, primeiro calcula o determinante aí no ponto qualquer genérico, tá? Para depois saber quem você substitui em x e y e tu já sabe, né? São as coordenadas desses pontos que são os pontos críticos. Só que primeiro calcule com coordenadas genéricas para saber onde vai estar x aparecendo, onde vai ter y aparecendo, para poder, sei lá, substituir. Beleza? Lembre o desão, é determinante da matriz hessiana. Eu vou ter esse hábito, oriento vocês a colocarem também o H de XY. Lembre o H aqui indicando hessiano, beleza? Hessiano no ponto qualquer do domínio da função f de duas variáveis, beleza? Como é que fica? Vou escrever aqui com simbologia para vocês, primeiro, antes de já começar a escrever os valores lá dentro do determinante. Por quê?
Como é algo mais novo para vocês, então é bom que a gente reescreva a simbologia e vocês relembrem, né, de como é a ferramenta que a gente viu por último. Lembrando que gradiente eu fui direto mais, agora nesse exemplo, porque vocês já veem gradiente aí de uma função desde a aula de semana anterior. Beleza? Então aqui vai ficar quem? Nossa f derivada parcialmente duas vezes com relação a x de x, y. Depois nossa f derivada duas vezes com relação a x e y de x, y. Beleza? Lembre, quando você escreve o par de barras, você está indicando determinante. Ok? Não esqueça disso. Não é só escrever matriz. Colocou no par de barras, já está indicando que está calculando determinante. Não precisa colocar aquele det na frente, tá? Lembra aquele det? Não precisa. Porque tu colocou com um par de barras. Beleza? É um símbolo válido matematicamente para indicar determinante de uma matriz. Aqui embaixo derivou com relação a y, depois com relação a x, de um ponto qualquer x, y. E por fim, derivou com relação a y, depois com relação a y, de um ponto qualquer x, y. Vamos substituir. Só que aí tem que lembrar como é a função, né? Para a gente fazer a derivada bonitinha. Lembre que a primeira derivada você já tem do gradiente. Então, fica muito fácil já vir aqui para a segunda, tá? Vou colocar aqui a igualdade, continuando com a minha escrita. A primeira derivada de f com relação a x está lá no seu gradiente, né? Olha ela aqui, ó. Tá? Lembre que esse carinha aqui seu foi a sua primeira derivada de f com relação a x no ponto xy. Você já sabe. Derive de novo esse cara com relação a x. Como é que vai ficar? Opa, vai ficar 12x ao quadrado. Vá lá e substitua. Então, venho aqui deliciosamente. Ó. 12x ao quadrado. Eu já sei que a primeira derivada de f com relação a x, eu fui lá no gradiente, já sei onde ela estava, derivei de novo com relação a x, cheguei à resposta. Para a linha 1, coluna 2, já sei qual a derivada de f com relação a x primeiramente, vou lá e derivo com relação a y agora. Vem comigo aqui bonitão, ó. Primeira derivada de f com relação a x, está aqui. Agora eu vou derivar, já derivei com relação a x, agora eu vou derivar com relação a y. Chego na derivada de segunda ordem. Primeiro com relação a x, depois com relação a y. Derivando 4x ao cubo menos 4y com relação a y, agora dá quanto? Só menos 4. Então vem aqui, ó, com muita alegria, colocou menos 4. Não preciso nem calcular a derivada parcial de segunda ordem de f com relação a y, depois com relação a x. Não preciso, porque você já sabe que essas duas aqui, ó, elas são iguais. Beleza? Então eu posso colocar menos 4 aqui. Ah, professor, mas eu queria ver realmente que elas batem. Eu achei interessante isso, eu não conhecia. Muito bem, vem aqui em cima comigo. A derivada de f com relação a y, primeiramente, está onde? Está aqui, ó. Já está no seu gradiente, a primeira. Para chegar na segunda, pegue lá no gradiente já que você tem a primeira lá, tá? Esse cara aqui foi quem? A derivada de f com relação a y de um ponto qualquer xy, um domínio da função. Beleza? Beleza pura. Se eu pegar agora essa derivada que é a primeira com relação a y e vou lá e derivo agora com relação a x. Tá aqui, 4y ao cubo menos 4x. Se eu derivar 4y ao cubo menos 4x com relação a x, o que é que sai apenas? Só menos 4. Beleza? Só o menos 4. Então, você acabou de ver, dá realmente o mesmo carinha aqui embaixo. Ó. Tá? Linha 1, coluna 2 vai coincidir, tá? Com linha 2, coluna 1. Claro que linha 1, coluna 1 não vai coincidir com linha 2, coluna 2, porque eu tenho derivadas parciais de segunda ordem numa sequência de variáveis que são distintas, tá? Nem sempre isso aqui é igual, evidentemente. Derivada de f com relação a y não será igual a derivada de f com relação a x, beleza? Em geral, claro que não, tá? Mas a derivada parcial de segunda ordem com relação a x, depois com relação a y, bem como com relação a y, depois com relação a x, f de duas variáveis, isso sempre vai coincidir, tá, gente? Guarda aí. Então fez uma, já sabe o que botar na outra. Beleza? Agora, se eu já sei a derivada parcial de f em relação a y de xy, já sei a primeira. Para saber a segunda, vou lá na primeira, que eu já sei qual é. Delícia, o meu gradiente está lá. E derivo agora de novo com relação a y. Para achar f índice y. Tá? Então, 4y ao cubo menos 4x. Se eu derivar isso aqui de novo com relação a y, 4y ao cubo menos 4x, derivei com relação a y, dá quanto? Opa, vai dar o 12y ao quadrado. Então, vem aqui comigo. 12y ao quadrado. Calcule agora o determinante. Como é que faz? Multiplica a diagonal principal. Opa, vai ficar o 144 vezes x ao quadrado, vezes y ao quadrado. Beleza?
menos a multiplicação da diagonal secundária. Veja, multiplicar a diagonal secundária é multiplicar o menos 4 com menos 4. Tá? Pelo cálculo determinante, você multiplicou a diagonal principal. Beleza. Tá? E aí subtraiu pela multiplicação dos elementos na diagonal secundária. Tá? E aí, beleza, né? Fica muito simples aqui, ó. 144 vezes x ao quadrado vezes y ao quadrado. Bom, menos 4 vezes menos 4, 16 positivo. Mas aí tem um menos na frente, então, menos 16. Tá aí seu determinante, vou repetir aqui até, para destacar, né? Que cálculo é esse, tá? Beleza? Determinante da matriz hessiana em um ponto de domínio qualquer xy para nossa função dada na questão. Beleza? Prontíssimo! Agora, para você saber quais desses pontos de coordenadas 0, 0, 1, 1, menos 1, menos 1, tá? Vão indicar um cara de máximo, de mínimo, local ou ponto de sela, vai substituir cada um deles com suas respectivas coordenadas no determinante da matriz hessiana. Então, vamos lá. Ó. Se eu venho aqui agora e calculo, portanto, o determinante da matriz hessiana no ponto de coordenada 0, 0. Primeiro ponto crítico que eu vou testar. Primeiro ponto crítico aqui do caso da nossa F dada na questão que eu vou testar. Como é que vai ficar? Delícia, né? Ó, vai ficar 144 vezes 0 ao quadrado. 0 ao quadrado. Não precisava fazer isso, gente, mas só para mostrar como você fará, tá? Eu sei que com 0 vai zerar tudo ali no início, mas só para você ver como funciona também. E substitui ponto a ponto para você conseguir, bem passo a passo, responder um problema como esse, tá? Menos 16, isso vai dar o que pra gente? Isso vai dar o que pra gente? Opa, apenas o menos 16. Opa, então peraí. O determinante da matriz hessiana no ponto de coordenadas 0, 0, que era um ponto crítico, ele deu um valor menor do que 0. Se ele deu um valor menor do que 0, o que isso significa dizer, gente? Olha que massa! Deixa eu baixar aqui para vocês verem. Ó. Isso implica que 0, 0 é um ponto de sela. Ponto de sela de F. Olha que lindo, gente. Quando vocês viram no teorema anterior, o determinante da matriz hessiana em um ponto específico no domínio da função, que já sei que é ponto crítico, já obtive os pontos críticos, beleza. Se o determinante da matriz hessiana nesse ponto crítico der um valor menor do que 0, então esse ponto ele é um ponto de sela. Não é nem de máximo, nem de mínimo lá em minha F. Pronto. Vou para o próximo agora. Vamos embora. Determinante da hessiana, pegar o ponto agora 1, 1. Beleza. Como é que vai ficar? Olha que delícia. 144 vezes 1 ao quadrado, vezes 1 ao quadrado, menos 16. E aí está muito claro aqui, né, gente? Ficou 144 menos 16. E não precisa nem fazer a continha. Eu sei que isso aqui é maior que 0. Opa! Se o determinante da hessiana, da matriz hessiana, no ponto 1, 1, deu maior do que 0, eu agora basta que verifique se a f desse ponto na segunda derivada parcial com relação a xx seja maior que 0, então ponto de mínimo. Se for menor do que 0 agora, essa f nesse ponto em xx, então eu tenho um ponto de máximo. Beleza? Agora vamos lá. Daí, façamos. Olhe bem o nosso daí, viu? Veja, se você achou o determinante de uma matriz hessiana num certo ponto maior do que 0, você não vai logo dizer que é máximo ou mínimo. Aí você vai para o daí, façamos agora a f em xx de 1, 1. Ou seja, a imagem da segunda derivada parcial do ponto de coordenadas 1, 1 no domínio da função e que é uma derivada de segunda ordem com relação a x, x. Quem foi a derivada de segunda ordem com relação a xx vai estar na sua matriz hessiana quando tu calculou o determinante. Quem é f de xy com relação a x, x, 12x ao quadrado. Então tu vem aqui, ó, só vai ter o valor de x para substituir mesmo, tá? Y vai entrar porque na segunda derivada parcial com relação a x e depois com relação a x só apareceu x lá mesmo na expressão, então nenhum problema. Onde tem x, substitui.
Não tem nenhum problema, tá? Lembre que se tivesse substituir também. Não tendo, substituo o que tenho e faço a continha. Então, ó, vai ficar o 12 vezes 1 ao quadrado. E isso me dá o 12. Opa! Deu um cara positivo também. Logo, ponto continuando, olha que lindo. Logo, eu já sei que o ponto de coordenadas 1, ele é o quê? É um ponto de mínimo. De mínimo local. Lembre, a hessiana, no seu determinante, nos permite descobrir o comportamento da curvatura da superfície de F num local, beleza? Então não fala em termos absolutos, tá? Numa próxima aula a gente vai ver no caso em que eu queira descobrir para máximo ou mínimo que seja absoluto, beleza? Essa ferramenta serve para caso local, tá? E aí, claro, do local eu posso descobrir se esse local seria um absoluto depois com outra ferramenta, segura aí. Então, logo, o ponto de coordenadas 1 é um ponto de mínimo local de F. Olha que massa isso! Só falta agora você testar o seu último ponto crítico a partir da hessiana. Então, aqui agora, ó, por fim, vamos lá para a nossa hessiana em seu determinante no ponto de coordenadas -1, -1. Beleza? Então, como fica? O 144, já tenho calculado o determinante lá em cima, tá? No lugar de x é -1 ao quadrado. No lugar de y vai -1, que também estava ao quadrado, lá no nosso determinante, menos o 16, beleza? Ah, rapaz, isso aqui vai dar a mesma coisa. Vai ficar o 144 menos 16, que eu não preciso fazer a continha. Eu sei que isso aqui é maior que zero, tá? E detalhe, isso vai nos dizer o quê? Caiu no mesmo caso que o caso de coordenadas no ponto que tinha valores 1, 1. Então não precisa reescrever tudo, né, gente? É só chegar aqui, ó. Assim. Do caso anterior. Do caso anterior. Nós sabemos que o ponto de coordenadas -1, -1 é também um ponto de mínimo. Lembre da caracterização desse mínimo, tá? Mínimo local, tá? De F. De F. Veja, eu não precisei aqui, pessoal, saber a imagem do ponto de coordenadas -1, -1 na segunda derivada parcial com relação a x, depois com relação a x. Não precisei. Porque eu caí no mesmo caso, tá? No mesmo cálculo que o anterior. Tá? Veja que quando eu fosse calcular aqui, ó, a imagem de f no ponto de coordenadas -1, -1, com relação a x, depois com relação a x, lembre que a segunda derivada parcial com relação a x, depois com relação a x, deu 12x ao quadrado. Tá? Se eu estou no ponto agora de coordenadas -1, -1, o meu x é -1. Quando eu colocasse -1 ao quadrado, vai dar o 1 vezes 12, vai dar 12 positivo. Então, caiu no mesmo caso, beleza? Mesmo quando for substituir na f, que é a segunda derivada parcial com relação a x, depois com relação a x também. Tá? Lembre que esta derivada parcial de segunda ordem nos deu o resultado 12x ao quadrado. Então, não importa o x que você põe aqui. Se ele for positivo ou negativo, a resposta vai sair positiva. Porque está ao quadrado. Número real. Tá falando do número real, não se esqueça. Então tá aí, gente. Nós descobrimos o quê? Vamos voltar lá agora nessa parte de desfecho. Ó. Descobrimos que o ponto de coordenadas 0, 0, ele é um ponto de cela para a nossa função. Também descobrimos que o ponto de coordenadas 1, 1, ele é um ponto mínimo local para a nossa função, assim como o ponto de coordenadas -1, -1, ele é um ponto também de mínimo local para a nossa função. Acabou, gente! É isso aí! Tá? Veja que dá um trabalhozinho em termos de cálculos. Vou até diminuir aqui um pouco também para vocês verem a tela mais panorâmica. Dá um trabalhozinho em termos de cálculos, mas nada complicado se você entender a teoria. Veja como tudo fica tranquilo, gente. Como tudo fica lindo quando você entende a teoria, tá? Primeiro passo, gradiente. Beleza, do gradiente igualado a zero eu vou achar os pontos críticos, resolvendo um sisteminha de equações. Beleza, é vetor igual vetor, monta o sistema. Beleza? Vetor igual vetor, ponto de coordenadas
em mesma quantidade igual a um ponto de mesma quantidade de coordenadas. Então, acabou. Aí achamos valores para x, e se eu achei 10 valores para x, eu vou achar 10 para y também. Montei meus pares. Aqui achamos 3 para x, numa boa, e encontramos aí 3 para y, formamos 3 pontos, os nossos pontos críticos, beleza? Segundo passo, vou para o determinante da matriz hessiana, beleza? Calculo esse determinante, uma vez calculado, vou substituir em cada variável do determinante, ora x, ora y, cada coordenada ponto a ponto, para verificar que tipo de ponto eu tenho, tá? Lembre, se o determinante da matriz hessiana, num certo ponto, for negativo, o ponto é de Cella. Se for positivo e a imagem de f na segunda derivada parcial com relação a xx, no ponto específico que você tomou, for positivo, sendo também a hessiana na sua determinante positivo, ponto de mínimo. Determinante da hessiana positivo, a imagem de f na segunda derivada parcial com relação a x for negativo, aí eu teria ponto de máximo. Então nós tivemos aqui um caso em que 2 pontos críticos eram de mínimo, tá? Em f de 2 variáveis, e um era de Cella. Olha que top! E aqui do lado, gente, eu deixo para vocês o gabarito. Deixa eu subir aqui para vocês verem, ó. Tá? É sempre bom deixar o gabarito que depois vocês podem ver, vocês podem treinar também, repetir o exercício em casa, fica uma delícia, tá? E aí no presencial, semana que vem, será show! Animação total. E vocês vão ver a matemática pulsando em suas vidas, tá? No seu dia a dia, na hora de atravessar a rua, por exemplo. Tá? Então olha aí, bonitinho, tá, gente? Pontos críticos que a gente tem encontrado, tá numa boa. Usando a última ferramenta, o teste da segunda derivada, tá? Concluímos que o ponto de coordenada 0,0, ele é ponto de Cella. Os outros dois foram de mínimos locais, mesmo que mínimos relativos, tá? Aqui embaixo tem um gráfico para vocês, tá? A partir do GeoGebra a gente consegue montar o gráfico da nossa f. E aí, pela formatação geométrica, fica muito claro achar esses pontos, né? Olha aqui, ó, os pontos de mínimo. Vou marcar aqui um, aqui o outro, primeiramente. Na hora que eu projeto esses pontos no plano da base, ó, veja a projeção ortogonal deles no plano da base. Projetei, ele está aqui projetado e tem a sombra deles. E projeção ortogonal é a sombra do objeto no plano, certo? Projeção ortogonal do ponto aqui, eu chamo esse ponto de A, esse aqui de B, beleza? A projeção ortogonal de um ponto no plano é a sombra dele naquele plano. Lembra de geometria analítica e vetores, tá? Veja que nesse ponto A eu poderia ligar aqui, ó, o menos 1 de x no plano xy, chego lá, tá? E aí essa sombra está projetando o ponto que está aqui como ponto mínimo, olha que interessante. Ligando menos 1 de x a menos 1 de y, vai ficar alinhadinho aqui, ó, no ponto A, olha que lindo, gente. Então você vendo aí, ó, que realmente o ponto de coordenadas no domínio da função xy, que tem valores menos 1, respectivamente, realmente dá o ponto mínimo aqui, ó. Veja a superfície formada aqui, toda a superfície formada como a curva de superfície, que é o gráfico dessa f da questão que resolvemos. Tá? O outro ponto mínimo foi aonde? Foi onde? Vamos lá, vamos ver a projeção dele aqui. Ó. Projeta o ponto no plano, tá? O plano aí xy, que é o plano do seu domínio da função. Tá? E vê, eu vou ter alinhado lá em y o valor 1. Olha isso. E em x, também o número 1 vai bater lá, ó. Associando o valor de y com o valor de x no ponto que é a projeção de B no plano xy, eu chego nas coordenadas 1 em x e também 1 em y. Olha o outro ponto mínimo aí, tá? Um ponto mínimo de coordenadas menos 1. A gente provou isso, nós calculamos e demonstramos isso. E o ponto de coordenadas 1. Acabou. E o nosso ponto de Cella? Que era o ponto de coordenadas 0 em x, 0 em y. Onde é que está esse ponto de Cella? Bem aqui, gente, ó. Vou pegar aqui a cor vermelha para vocês. Olha aqui o ponto de Cella, ó. Olha aqui na curva de superfície, tá? Olha aqui o ponto de Cella. Bem aquela parte que eu mostrei para vocês, que na cela do cavalo é onde a gente sentaria, tá vendo? Aquela curvatura parabólica, tá? Onde a gente sentaria. Claro que aqui não vou estar de ponta cabeça, né? Mas se eu girasse de baixo para cima, girando ela para cima, tá colocando os pontos A e B lá no topo, se eu pudesse fazer isso aqui, tá? Perceba que essa curvatura parabólica, tá? E perceba que também essa rotação que eu faria seria de 180 graus, um 90 mais 90, para que esse ponto gire meia volta e bata lá em cima, tá? Aqui o ponto A e depois também aqui estaria o ponto B, beleza? Deixa eu marcar aqui, ó.
Então veja, pensando em termos de uma reta, eu tenho aqui uma reta, eu marco pontos aqui, pontos. Esse ponto A está aqui, esse ponto B está aqui, ele sai daqui em termos de plano cartesiano, vem parar aqui em cima. Ó. Veja que em termos angulares, se eu passo uma reta cortando o ponto A que saiu daqui e veio para cá, chamada de A', ponto B saiu daqui e veio para cá, chamada de B', você fez essa inversão aqui, essa rotação, veja que eu rotacionei quanto? Meia volta. Ó, meia volta. Rotacionou meia volta. Tá? O 90 mais 90, 180 graus. Tá? E aí eu teria essa curva parabólica aqui como um assento de cela mesmo, tá vendo? Como um assento de cela. Perceba isso. E aí esse ponto aqui, inclusive, sempre que você pegar a ponta de cela, gente, vai ser um ponto que eu tenho a curva parabólica chegando nele, de modo crescente, ó, que ela está crescendo, ó, crescendo, depois ela desce e aí decrescente. Sempre um ponto de troca de crescimento, tá? Em termos parabólicos. Veja, bem similar ao caso de ponto de inflexão. Lá quando você tinha uma função de uma variável só. Beleza? Aqui no caso, função de duas variáveis. Lembre, chama ponto de cela. Beleza? Então, perceba que esse ponto, se eu projeto ele aqui, ó, no plano, vamos projetar ele no plano. Cheguei lá no plano XY. Opa, o que aconteceu? Eu tenho associado lá no plano XY, ó, de X eu chego nesse ponto, pelo valor 0. E de Y também, gente. Olha que lindo isso. Tanto de X quanto de Y, meu esboço aqui, ó. Na hora que você projetou o ponto de cela no plano, tá? Você chegou tanto em X quanto em Y nos valores de coordenadas 0, 0. Tá? Então, olha o ponto de coordenadas 0, 0 aí, realmente mostrando que era ponto de cela geometricamente aqui sendo analisado para vocês, tá? Depois da escrita algébrica, do cálculo algébrico pelo último teorema, olha isso aqui funcionando, tá, gente? Beleza? Então, os dois pontos de mínimo, A e B. Vou chamar isso aqui de C, por exemplo, para dar um nome a ele, tá? Então, teria aí, ó, na formatação geométrica, no espaço, essa curva de superfície, eu conseguiria enxergar ponto de cela. Lembre, no ponto de cela você vai ter uma entrada parabólica. Pode ser emborcada ou para cima, tá? Lembre que você tem duas análises. Uma análise de cima para baixo, como eu mostrei para vocês, né? Lá quando ele falou do ponto de cela, no paraboloide hiperbólico, ou análise de baixo para cima, tá? Para você ver a parte do assento da cela, beleza? Aí pontos que estejam ali naquele assento da cela são nossos pontos de cela. E aí, claro, eu peguei esse ponto específico de cela, considerando toda a formação gráfica, tá? A gente conseguiu chegar nele perfeitamente, era um ponto crítico. Que incrível! Que poder algébrico você tem de cálculo e que depois pode verificar com a simulação computacional, montando a curva de superfície associada à função que você já descobriu. Quem é mínimo, ou quem é máximo, ou quem é ponto de cela. Beleza, gente? É isso e até a próxima!